Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e eu vou te mostrar nesse vídeo hoje como que eu vou fazer 200% de lucro operando Bitcoin. Ou melhor, como que eu vou transformar $100 em $1.000 em questão de um mês operando Bitcoin. Então, para você não perder nenhum vídeo desse desafio, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para me ajudar na divulgação do canal. Bom, rapaziada, já faz um bom tempo que eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito de uma operação de Bitcoin que poderia dar aí mais de 2.000% de lucro. E adivinha só, essa operação se mostrou bem sucedida. O que acontece é que eu não estava acompanhando muito o mercado nos últimos tempos, eu já tinha posições montadas, porém quando a gente opera a opção, a gente precisa ficar renovando essas apostas. E eu esqueci de renovar porque eu não estava tão ligado assim no mercado. Então fui perdendo certas posições, mas ainda é possível fazer muito dinheiro com Bitcoin, apesar dessa alta recente que a gente viu aí nos últimos tempos. Esse vídeo ele vai ser dividido basicamente em três partes. A primeira, eu vou explicar o que está acontecendo com o Bitcoin. Na segunda parte, eu vou falar para vocês um pouco sobre o mercado cripto e o mercado geral. E a terceira parte, eu vou mostrar mais a parte estrutural, operacional do negócio, né? Como que eu vou fazer de fato para montar a operação na corretora de valores lá nos Estados Unidos. Bom, mas o que está acontecendo com o Bitcoin, né? Ele se valorizou bastante aí nesses últimos tempos, né? Mas por que que isso aconteceu na minha visão, né? Como que isso aconteceu? Se a gente olhar o gráfico do Bitcoin, ele ficou parado aí praticamente do segundo semestre de 2022 até o segundo semestre, o final do segundo semestre do ano passado, de 2023. Então ele fica parado ali, a oportunidade começa a ficar muito vantajosa, as pessoas começam a comprar e tudo mais. Essa grande alta do Bitcoin, ela se deve a um principal fator que foi a entrada de investidores institucionais. Bom, não sei se você está ligado nisso, mas no final do ano passado começou a surgir um certo ruído de que empresas de investimento passivo, como BlackRock e diversas outras, poderiam começar a criar um ETF de Bitcoin. E essas notícias elas foram se mostrando verdadeiras até que de fato teve a criação desses ETFs. E quando um ETF ele é lançado, existe uma grande força compradora em qualquer ativo, porque só a BlackRock ela captou aí cerca de 15 bilhões de dólares. Então imagine 15 bilhões de dólares sendo comprado em Bitcoin. Isso estou falando só de BlackRock, tá? Tiveram diversos outros ETFs que foram criados, então é uma força compradora muito grande que puxa o preço para cima, o que pode explicar parte dessa grande alta abrupta que teve o Bitcoin, né? Essa alta repentina. Foi apenas por conta disso? Não, eu entendo também que o Bitcoin estava muito barato e tudo mais, teve grande parte dos investidores individuais que também investiram, mas grande parte do movimento foi por conta dessa força compradora de grandes investidores. Porém, eu vou admitir aqui que é difícil a gente cravar com certeza o que foi que aconteceu, até porque é muito difícil a gente conseguir entender a dinâmica de preço do Bitcoin, um ativo que é relativamente novo, a gente consegue ter ideias. E esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele é um indicador muito interessante porque ele mostra o sentimento do investidor baleia, ou seja, daquele investidor raiz do Bitcoin, aquele investidor que segura o Bitcoin por grandes janelas de tempo, ou que acredita no fundamento do Bitcoin, em relação ao preço desse ativo, né? Então, se a gente olhar nessa parte mais inferior, onde tem o gráfico de preço do Bitcoin em laranja, e aí a gente tem essa banda vermelha e a banda verde, o que que nos mostra isso? A banda vermelha é onde o sentimento dos investidores baleia está bem pessimista. Quando o preço toca nessa banda vermelha, ele sempre tem uma grande queda. Ao contrário, quando o preço ele se encontra na banda verde, se mostrou um bom momento para se investir em Bitcoin. E esse indicador de sentimento ele é montado baseado nessas outras três linhas, né? No preço do Bitcoin, nesse gráfico mais amarelo, que eu não vou entrar em muito detalhe sobre ele, e também nessa linha azul, que é uma linha bem importante. Bom, a linha preta ela representa o preço do Bitcoin e a linha azul ela representa basicamente o que os criadores desse indicador chamam de valor do Bitcoin destruído, né? Na verdade, o Bitcoin ele não é destruído, é só um nome usado nesse indicador, que basicamente é calculado da seguinte forma: existem carteiras dos investidores baleias, e esses investidores eles não movimentam Bitcoin, eles não vendem Bitcoin, eles não enviam para uma outra wallet. Então a gente consegue rastrear onde esses bitcoins estão. E quando essa linha azul ela não cruza a linha preta, significa que se passou mais um dia em que os investidores baleias não venderam o Bitcoin. Então, basicamente, essa linha azul nos mostra o preço que os investidores baleias estão vendendo em relação àquela carteira que estava parada. A gente consegue observar que eles sempre vendem quando cruza, ou seja, quando o preço do Bitcoin atinge ali quase o seu pico, né, em todos os momentos onde cruzou, foi o pico ali do gráfico. Então a gente consegue ver que os investidores baleia eles são players muito interessantes da gente se analisar quando se fala de Bitcoin, né? Eles são muito assertivos. Então a gente pode observar aqui em 2012, né, 2011, quando cruzou
a linha preta, Bitcoin caiu, né? Mais para frente ali 2013, 2014 o mesmo caiu. Porém a gente tem que também observar a linha de baixo, né? Questão de sentimento. Porque em 2011, 2012, a linha azul cruzou a linha preta e aqui o indicador de sentimento estava na banda vermelha, né? Estavam bem pessimistas. Ali em 2013, 2014 também o indicador de sentimento estava bem pessimista. Porém, em 2017 foi um pouco diferente, porque se a gente olhar aqui, teve o cruzamento de linha, porém o indicador de sentimento ele estava na banda verde, mostrando um sinal de otimismo. E aí caiu um pouquinho aqui, tocou novamente lá, cruzou novamente a linha preta e o indicador de sentimento ainda na linha branca ali, na banda verde. Isso continuou por um certo momento, né? Continuou surfando a tendência de alta, até chegar no momento que cruzou novamente aqui a linha, o indicador de sentimento estava na banda vermelha e o Bitcoin caiu e realizou de preço, até se repetir todo esse movimento que eu estava falando para vocês. Agora, nessa alta recente, a gente consegue ver um pouco do que aconteceu em 2017. Eu não vou dizer que é a mesma coisa, porque as circunstâncias elas são bem diferentes, mas mostra isso, né? A linha azul aqui, o preço médio de destruição do Bitcoin, ele está cruzando a linha preta, ou seja, os investidores eles estão vendendo por um bom preço, por um preço alto, né? Que antigamente se mostrou ali o pico do mercado, porém com a questão de sentimento ainda na banda verde, ou seja, eles estão bem otimistas com isso ainda, né? Então a gente consegue ver que talvez esse possa ser o início de uma tendência de alta, assim como foi no ano de 2017. Eu acredito que a gente está nesse movimento. Esse indicador é muito importante de ser analisado. Somando isso a outros dados que eu vou mostrar para vocês agora, me faz acreditar que a gente está no início de uma tendência de alta. Bom, um dos motivos que me leva a fortalecer essa minha tese de que a gente está no início do ciclo de alta é essa famosa imagem aqui do tradicional ciclo de mercado, né? A gente tem ali o smart money, né, que basicamente é onde as pessoas que olham o fundamento do ativo, elas investem dinheiro quando praticamente ninguém mais está falando daquele ativo, e aí então existe a entrada dos investidores institucionais, ou seja, uma grande força compradora, pessoas especializadas com muito dinheiro começam a entrar no mercado, tem ali um sell-off, que pode ser um pouco do que está acontecendo agora, né, com essa queda do Bitcoin, e aí depois a gente tem ali a mania de fase, né, ou fase mania, onde grande parte do público em geral acaba ouvindo do Bitcoin, ouvindo de certos ativos e começa a ficar mais popular e mais popular, como a gente já viu no passado, nos outros ciclos do Bitcoin, e aí começa a subir, a desilusão, até um novo paradigma ali, aí as coisas começam a ficar meio tenebrosas, o preço começa a cair, e aí colapsa novamente e reinicia o ciclo. Então, basicamente, isso acontece com praticamente todos os ativos financeiros. E eu acredito que a gente está nessa fase aqui dos investidores institucionais, né? Porque a gente teve aí, obviamente, aí muito dinheiro entrando, né? Tem muita similaridade com isso, e quando os investidores institucionais eles entram, eles meio que profissionalizam o mercado, né? Só a BlackRock está aí com 15 bilhões de ativos sob gestão somente em Bitcoin. E imagina esse ETF aí, quando começar a negociar a opção, a gente vai conseguir operar derivativos, e quando esse mercado começa a se desenvolver, a gente começa a ter uma menor variação no preço dos ativos, ele tende a convergir mais para o que seria o valor real dele, a gente não vai ver um sobe e desce muito louco mais, a gente vai ter mais pessoas, mais investidores qualificados olhando para esse mercado, tentando adivinhar o preço, tentando fazer dinheiro. Todos os agentes estão operando no mercado baseado nas informações que estão disponíveis. Eu acredito que esse é o futuro do Bitcoin, para isso que ele está se encaminhando. Eu acho que a gente ainda tem muito para andar até que isso aconteça, até que de fato ele chegue nessa teoria. Isso vai acontecer e a gente pode fazer dinheiro antes que isso aconteça. Além disso, um outro fato é a situação macroeconômica geral, né? A gente vê aí uma inflação que ela está mais controlada agora, né? Existem pressões inflacionárias ainda no mundo, porém ela está muito mais controlada. E conforme essas pressões inflacionárias elas forem se dissipando, o Banco Central ele vai conseguir começar a reduzir a taxa de juros, e isso vai levar a um fluxo de dinheiro maior para o mercado de investimento, de renda variável, de ativos mais arriscados, e aí o preço dos ativos arriscados tende a se valorizar, como a gente viu no passado, e o Bitcoin também é um desses ativos. E um outro ponto que me leva a crer que esse movimento de alta ele pode continuar, que ele vai continuar, pode não continuar agora, ele vai continuar lá na frente, é a própria tese do Bitcoin, né? Essa tese de descentralização do dinheiro, da economia, essa coisa de Web 3.0, ela veio para ficar, ela pode não estar num bom momento, mas a gente está vendo aí por conta da atuação dos políticos, dos bancos centrais, a gente tende a migrar para uma economia mais descentralizada. E é isso que eu estou observando, é isso que está acontecendo devagar.
Então, mais um ponto aí que me leva a acreditar nessa tendência de alta. E grande parte dessa queda do Bitcoin que a gente está tendo agora está sendo por conta da realização de lucro dos novos investidores. Investidores mais tradicionais, eles não enxergam o Bitcoin com bons olhos. E aí, quando você tem uma empresa como a BlackRock colocando o seu selo lá dizendo que está entrando nesse mercado, muitos desses investidores mais tradicionais, eles colocam dinheiro no ETF porque eles entendem que o ETF vai entrar com uma força compradora, que vai valorizar a cota. Quando valoriza, eles vendem e aí eles falam: oh, esse negócio me deu um bom dinheiro, mas para mim tá bom aqui, eu vou embolsar esse lucro, é isso que está acontecendo. Então o mercado ele cai, ele realiza. E agora a gente chega na parte de como montar essa operação, né? Eu vou dizer para você que não vai ser fácil para você entender essa parte, porque você precisa dominar um pouco do mercado de opções, mas basicamente aí eu vou tentar explicar de forma resumida. Quando a gente opera opções, basicamente a gente está comprando um seguro. E entenda a palavra seguro agora como ganhar dinheiro. Eu posso fazer um seguro para me proteger da alta de uma ação. Quando eu digo proteger, igual a ganhar dinheiro, eu vou comprar uma opção para ganhar dinheiro com a alta da ação. Eu posso também fazer um seguro, fazer uma proteção para ganhar dinheiro com a queda da ação. Existem esses dois lados do mercado de opções. Nesse caso, eu vou fazer uma operação que vai me dar dinheiro caso o Bitcoin suba aí, se valorize 6%. É o alvo, é o preço que eu estou achando que ele vai chegar, no valor aí de uns 6%. E se isso acontecer no período de um mês, eu acredito que eu vou ter um ganho aí de uns 200, 300%, dependendo do quão rápido ou quão forte esse movimento de 6% acontecer. Para fazer esse tipo de operação, a gente precisa usar uma corretora que nos possibilite operar esse tipo de produto. No Brasil, a gente ainda não tem um ETF de Bitcoin que tenha um contrato de opções em aberto. No Reino Unido, a legislação daqui não permite que o investidor invista em criptomoedas, o que eu acho totalmente absurdo. Nos Estados Unidos é ok fazer isso, então você precisa ter uma conta em uma corretora americana que negocie derivativos. Eu utilizo a Tastytrade porque é a melhor corretora que eu encontrei aí, eu uso ela há anos já. Vou passar a utilizar ela com vocês aqui. Então a gente vai entender o que está acontecendo. Eu vou entrar aqui no preço do Bitcoin, né? Eu tô achando que o Bitcoin ele vai voltar aqui para casa dos 68 mil dólares, né? Então eu vou colocar aqui 63 para 68. É uma alta de 7%, 8%, né? Eu vou entrar aqui no ETF de Bitcoin, o BITO, né? Se ele tá 29 e eu quero que ele tenha uma alta de 8%, ele vai ir para 31, né? 31, 32. Esse é o meu alvo, né? Esse é o meu alvo. Acho que o Bitcoin ele vai subir aqui para isso aqui. Então eu venho aqui, vou selecionar o contrato de 30 dias. Espero que essa operação aconteça dentro de 30 dias. Seleciono aqui o 32, monto o spread, né? Esse spread ele precisa valer no máximo 0,20. Eu preciso pagar 20 centavos de dólar para que essa operação ela seja uma operação viável. Porque se o Bitcoin ele chegar no preço aí que eu estou almejando aí, se ele subir a 6, 7%, essa minha trava que eu montar aqui a 20 centavos, ela vai valer R$1, $1, né? Então, só 20, 40, 60, 80, 100. Eu vou ganhar aí, fazer um ganho de 4 para 1, 5 para 1, dependendo do quão rápido o Bitcoin subir, né? A gente precisa montar essa trava nesse preço máximo. Como existe uma diferença de spread muito grande por falta de liquidez desse ETF, né? Eu vou colocar um preço aqui de uns 18 centes de dólar para essa trava. Tô aqui só confirmando, 30 dias, blá, blá, blá. E por que eu faço esse tipo de operação? Por que eu travo o meu ganho, né? Porque se o Bitcoin ele for para 100 mil dólares, eu não vou ganhar mais, porque essa operação está travada. Eu faço isso porque essa operação ela me permite errar mais, né? Ela vai me custar apenas aí, incluindo os custos, 20 dólares, né? E se eu errar o timing ou o Bitcoin for para uma direção diferente, eu ainda tenho 200 e poucos dólares aí para conseguir acertar e recuperar as minhas perdas, né? Então é assim que se negocia opções, é assim que se surfa tendências, operando as travas, né? Essa operação é uma operação chamada de trava de alta com call. Então eu venho aqui, confirmo tudo, blá blá blá, send order, working, e a gente precisa esperar até que essa operação ela seja fechada, né? Bom, galera, então é isso. Você vê que a parte operacional ela não é difícil. O mais difícil é você entender o conceito, a precificação de opções e começar a entender como que elas de fato funcionam, como você montar a parte operacional, que é um pouco difícil, confesso, no começo pode ser bem assustador, mas se você sabe negociar opções, se você tem paciência, você consegue fazer muito dinheiro no mercado. E já se inscreve no canal, curte esse vídeo para você me acompanhar nessa saga de transformar 100 dólares em 1.000 dólares operando essa tendência do Bitcoin. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até mais.